por acaso no TikTok der algum ruim, eu tenho aqui no meu OBS, tá? E aí, assim, eu pensei em fazer a prova do Enem, né, inteira, do 136, e as primeiras provas do caderno cinza, que é esse que eu peguei, elas são a folha inteira, tipo, do Enem, sabe? Por isso que vocês estão vendo ela bem grande e difícil de ler, porque ela não tá com tanto zoom da prova. Então, eu acho que tá bem ruim pra vocês lerem, né, essas questões, mas logo, logo vai chegar numas questões mais fáceis de vocês lerem e entenderem o que tá acontecendo, sabe? Porque essas questões iniciais da prova cinza é aquela que ocupa a prova inteira impressa, mas as outras ficam melhores de enxergar. Então, quem quiser acompanhar pela internet, pelo celular, por fora, por enquanto que na live tá ruim de enxergar, eu tô usando a prova cinza do Enem 2021, ok? Para quem tava na live que eu fiz na segunda, eu resolvi esse exercício, mas estava dando bastante problema, né? Não sei se vocês lembram, mas eu tentei fazer espelhando o tablet, aí não deu muito certo. E aí eu voltei para esse método tradicional que a gente já estava acostumado e que dava para fazer, tá? E aí eu pensei em começar hoje resolvendo esse exercício de novo e seguir por alguns da prova do Enem 2021. Hoje não vai dar pra gente fazer muitos, porque, tipo, né, vai estar ruim pelo horário, que eu acabei começando mais tarde, mas apareci pra gente resolver uns pouquinhos. Tudo bem? Podemos começar? Querem começar? Eu tô acompanhando o chat aí de vocês. E aí mandem um ok se vocês querem que eu comece. Lembrando que essas primeiras questões estão meio ruins de visualizar, mas as próximas vão ficar melhores, porque é menorzinha na prova, tá? Então, mandem um ok aí se vocês querem que a gente comece os exercícios. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir mandando no chat, que eu tô olhando o chat aqui, acompanhando o que vocês estão falando, tá? Deixa até mais perto de mim, que daí fica mais fácil de eu acompanhar. Então, quem não estiver conseguindo entender essas primeiras, porque elas realmente não estão com muito zoom, vocês podem acompanhar no Enem, a prova cinza. A gente tá seguindo a ordem da prova cinza de 2021. Eu vou salvar essa live depois e postá-la no meu canal no YouTube, então vocês podem voltar e acompanhar os exercícios. E se tudo der certo, amanhã tem mais lives sobre o Enem 2021 pra gente resolver juntos, ok? Então vamos lá? Então curtam a live, compartilhem. Peço desculpa pela hora, mas vamos que vamos. Então, gente, essa primeira questão é a questão 136 do Enem 2021, da prova cinza, tá? Todas as provas do Enem têm a mesma questão, só muda a ordem. Eu tô acompanhando a ordem da prova cinza. Eu vou ler junto com vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida ou quiser falar alguma coisa, mandem no chat que eu estou acompanhando, tá bem? E se tiver algum problema na live, vocês me falam também. Pra mim aqui a live tá travando, não sei se pra vocês travaram, às vezes é a minha internet, né? Mas tudo bem, vamos lá. Já fez essa questão? Sim, gente, fiz essa questão na segunda, mas como tava travando muito, eu vou fazer agora rapidinho, só pra quem não tava aí, pra deixar a salva bonitinho, e a gente vai mais rápido, tá? E o meu canal no YouTube é a Minha da Matemática mesmo, vocês me encontram com o mesmo nome. Então eu vou resolver essa rapidinho, porque a gente resolveu na segunda, e eu passo pras próximas. Então tá. O administrador de um teatro percebe que com o ingresso do evento a R$20, um show consegue atrair 200 pessoas. Ok? Essa é a primeira informação que a gente sabe. Que quando o ingresso custa R$20, ele consegue atrair 200 pessoas. E que a cada R$1 de redução... Opa, gente, tá ficando tudo torto aqui. Depois eu vou pegar um marca-texto que fica mais fácil. A cada R$1 de redução... Tá? Informações importantes. No preço do ingresso, o número de pessoas aumenta em 40, tá? Até aqui ele está contextualizando uma situação de teatro, situação de ingresso, situação de desconto do nosso exercício, tudo bem? Ele sabe que o dono do teatro só admite trabalhar com valores inteiros, essa informação aqui vai ser importante para a gente também, para os ingressos, pela dificuldade do troco. E faz sentido, né? Valores inteiros, para quem não lembra, são aqueles números exatos, né? Dizemos assim, então 1, 2, 3, 4, 5, não são valores com vírgulas, valores quebrados, né? Que a gente chama também. E pela dificuldade do troco, né? E pretende convencê-lo de diminuir o preço do ingresso. Assim, apresentará um gráfico da arrecadação em função do valor do desconto no preço atual do ingresso. E a pergunta é: o gráfico
que mais se assemelha ao que deve ser elaborado pelo administrador é. O que eu sempre falo de dica para vocês é, tipo, chegar na prova e já bater o olho na pergunta. Nessa pergunta aqui de baixo mesmo, ó, que fala, o gráfico que mais se assemelha ao que deve ser ao administrador é. Eu sempre acho que é muito importante a gente ler a pergunta da questão primeiro, principalmente acho que na prova do Enem, né, que é uma prova muito interpretativa, porque daí a gente já sabe que a gente precisa focar no texto. Nesse caso eu comecei a ler do começo, né, mas eu sempre, tipo, acho legal começar com a pergunta, então nas próximas a gente começa com a pergunta, tá? Então agora vamos analisar os gráficos, gente. A primeira coisa que a gente sabe, ó, vou colocar aqui 1, tá? A primeira coisa que a gente sabe, peraí, deixa eu empurrar pra cá essas coisinhas, é que antes o ingresso custava R$20, tá? Vou colocar o 20 aqui. E atraía 200 pessoas. Então, eu consigo saber quanto de lucro, né, qual é a arrecadação que eles tinham no começo. Porque se o ingresso custava R$20 e eles conseguiam 200 pessoas, vocês concordam comigo que se eu multiplicar isso é o preço que eles arrecadavam, né? Então, R$4.000. Concordam? Então, pela lógica, todos os gráficos deveriam começar de R$4.000, que é o valor da arrecadação inicial. E, ok, até aqui a gente não consegue tirar nenhum gráfico, porque se vocês olharem nos gráficos, ó, todos realmente estão começando do 4.000. E faz sentido, né? Porque 4.000 era a arrecadação inicial. Então, todos os gráficos deveriam começar em R$4.000, ok? Se por acaso tivesse um gráfico que não começasse em 4.000, você já poderia tirar, né, a alternativa, você já anularia. Não foi o caso, tudo bem. Vamos seguir com o que a gente tem do exercício. A gente tem, né, que agora o administrador quer reduzir o ingresso. Ele quer tirar um valor inteiro do ingresso. Então, agora o ingresso não ia custar mais R$20. Ele ia custar quanto? 20 menos alguma quantidade, que é o desconto, que a gente não sabe ainda. Faz sentido para vocês? Então, eu vou chamar de X. Você podia chamar de qualquer letra, tá? Tava tudo bem, eu vou chamar de X. Porque agora o ingresso vai custar 20 menos X. Que eu não sei ainda, mas vai ser menor que 20, porque ele quer descontar. Ok? E a quantidade de pessoas vai ser quanto? 200, né? Que é o que tinha inicialmente, mais. Aqui no texto, ó, ele fala que a cada R$1 de redução, aumenta 40 pessoas. Essa redução é o desconto que a gente acabou de chamar de X. Concorda comigo? Então, vai ser o quê? Se aumenta 40 pessoas a cada R$1, seria mais 40x. Concordam comigo? Esse seria o novo valor da arrecadação. Está aí no cantinho, mas acho que dá para ler, né? Ok? Faz sentido para vocês? Tá? E aqui, ó, quando a gente olha essa segunda coisa aqui, vocês percebem que a gente consegue ainda mexer nessa expressão, né? Quando a gente tem uma multiplicação entre parênteses, a gente faz aquele famoso chuveirinho que fala, né? Vocês lembram que é o chuveirinho? Então, a gente pega, ó, esse primeiro número e multiplica pelo primeiro número daqui. O primeiro número multiplica pelo segundo. E assim por diante. Pega o segundo número, multiplica aqui. O segundo número multiplica pelo segundo. Esse é o famoso chuveirinho, ok? Então, eu vou descer aqui um pouquinho para a gente poder resolver essa continha, tá? Então, ó, 20 vezes 200 vai dar 4.000. A gente já fez até a continha antes, então vai rápido, tá? 20 vezes 40x vai dar 800x, ok? Então, menos x vezes 200 vai dar menos 200x. Menos x vezes 40x vai dar mais 40x ao quadrado. Concordam comigo até aqui? Tá? Deixa eu só colocar um pouquinho mais pro lado aqui, que não tá aparecendo pra vocês. Vou partir um pouquinho pro lado aqui. Ok, gente? E aqui, a gente não precisa nem fazer mais coisa. Não precisa fazer nem mais nada nesse sentido. Por quê? A gente chegou aqui, a gente poderia arrumar, mas eu não vou arrumar para ser mais rápido. A gente já percebeu que a gente chegou em uma equação do segundo grau, concordam comigo? A gente tem um x ao quadrado aqui. E quando eu tenho uma equação no segundo grau, menos, gente, onde que é menos? Coloquei errado.
Ah, tá, menos 40x. Isso. Obrigada, gente. Só pra ver se vocês estão espertos, tá? Ai, meu Deus. Arrumei. Obrigada, gente. Era só pra testar vocês, sabe? Só foi um teste. Mas de qualquer forma, ó, a gente chegou em 40x ao quadrado. Concordam comigo? E aqui, quando a gente tem uma equação de segundo grau, qual é o formato do gráfico de uma equação de segundo grau? Vocês lembram? Quando a gente tem equação do primeiro grau, é uma reta. Equação de segundo grau, como que chama o gráfico? Deixa eu ver se alguém fala aí, senão eu falo. É uma parábola, certo? Chama parábola, ok? Que é tipo uma curva, assim. E aí, se a gente olha nas alternativas, ó, a gente já vê que não pode ser 3. Não pode ser nem a A, não pode ser nem a B e nem a C. Concorda comigo? Porque é uma reta. E uma equação de segundo grau não é uma reta no gráfico, né? Então, a gente já elimina 3 alternativas. Sobra a D e a E. E aqui que tá, né? Se você olhar, a D e a E, vou subir mais um pouquinho, elas são bem parecidas. A D e a E, né? São bem iguais, são parábolas iguaizinhos. O único detalhe é que uma é pontilhada e uma é uma reta. E aqui que tá a jogada, a sacada. Lembra que eu falei lá em cima que o gerente, né, o administrador do teatro, sabe que o diretor ele só trabalha ó, com valores inteiros para o ingresso. Ou seja, só valores inteiros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, não pode ser uma reta contínua. Porque quando a gente tem uma reta contínua, entra todos os números da nossa reta real. Então, 1,1, 1,2, 3,75. E não é um caso, ele só quer valores inteiros. Por isso que tem essas bolinhas. Se você pegasse, tipo, uma régua e descesse aqui pra baixo, ó, tá tudo torto, tá, gente? Mas finge que tá reto. Essas bolinhas só vão dar em números inteiros. Não vai dar nos números com vírgulas, entendeu? Então, essa é a sacada do enunciado. Então, a alternativa certa aqui seria a letra E, de escola. Faz sentido para vocês? Quem acertou essa? Alguém ficou na dúvida? Alguém tem algo contra? Mandem aí. Gostaram? Essa questão é uma questão bem legal. Eu achei essa questão bem interessante, assim, de análise de gráfico, né? Aqui é o que eu falo, né, gente? Aqui na live eu vou fazendo bem calminho pra ir falando pra vocês, mas na hora vocês conseguiriam resolver, né? Dependendo do seu domínio aí em função, em gráfico, você ia conseguir responder bem mais rápido do que eu fiz. É que aqui eu vou falando calma, por isso que demora mais na live, né? Mas aí, às vezes, na hora da prova, vocês conseguiam fazer mais rápido essa questão. Tá? Entenderam essa? Ok? Então, aqui você separaria... Quando você chegou em x ao quadrado, você já pode parar, porque já sabe como é o formato do gráfico. Tá? Você tem canal no YouTube? Tenho, gente. Meu canal é A Menina da Matemática. Depois eu vou salvar essa live lá. Tem na bio aqui do TikTok também. Mas se vocês procurarem A Menina da Matemática, vocês acham. E fiquem tranquilos que eu vou colocar a live depois. E aí vocês conseguem voltar nos exercícios que vocês quiserem. Tá? Querem ir para a próxima? Vamos para o próximo exercício? Mandem aí um ok se vocês quiserem ir para a próxima questão. E aí, lembrando, gente, eu estou usando a prova cinza do Enem 2021, para quem quiser acompanhar por fora. Vocês conseguem aí acompanhar a ordem da questão. Eu estou fazendo em ordem, desde a 136 e vou ir até a 190. Não hoje, né, porque não dá para fazer tudo. Mas, então a gente vai ver bastante exercício juntos, tá? Então, eu vou descer aqui para a próxima questão. E aí, lembrando, como eu tô fazendo em ordem, essas primeiras questões são aquelas questões que pegam a prova inteira, sabe? Deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo. Tem algumas questões do Enem, normalmente a questão é dividida, tipo, tem essa linha no meio e aí é dividida em duas questões juntas, que é bem melhor de mostrar aqui na live. Mas essas primeiras eram de folha inteira, por isso que tá meio ruim de vocês enxergarem, mas logo, logo fica melhor os exercícios pra vocês verem, tá bom? Ó, alguém lembra dessa questão? Essa questão era bem simplesinha, hein, gente? Ela era só de interpretação.
Eu nem vou ler a questão inteira para vocês entenderem como, às vezes, só ler a pergunta já te dá ideia do que fazer na questão, tá? Então, ó, a gente vai começar lendo a pergunta, que foi a dica que eu dei para vocês. E foi gol, hein? Já tem o jogo? Então, vamos lá. Questão 136. A minha dica é ir direto para a pergunta. Deixa eu diminuir um pouquinho, que ela tá muito grande aqui. Ir direto para a pergunta, porque quando você lê direto a pergunta lá embaixo, você já tem uma ideia do que você tem que fazer. Ideia do que você tem que procurar na questão, ideia no que você precisa prestar mais atenção. Então, ler a pergunta pode te ajudar bastante, ok? Então, vamos ler primeira pergunta desse exercício. Após codificar esse texto com a regra do exemplo formado, faz-se novas análises de frequência do texto codificado. As quatro letras mais frequentes em ordem decrescente, ou seja, né, do maior para o menor, de frequência do texto codificado são. Então, aqui, só lendo a pergunta, eu já meio que entendi o que o enunciado quer, né? Ele quer saber quais são as letras mais frequentes em ordem decrescente que apareceu. E aí, se você analisa o gráfico, você consegue ver a frequência, né? Ó, aqui a gente tem a frequência em cima aqui, e aqui a gente tem as letras. E você percebe, ó, a frequência. Essa frequência aqui é a maior, que é a letra A. Essa frequência aqui também é a maior, ele quer as quatro maiores, né? Essa frequência aqui também e essa daqui, tá? Então, seria a letra A, E, O e S, certo? Mas aqui, calma, né? Não chega já marcando, tipo, que parece meio óbvio, porque você percebe que aqui, ó, a letra A são essas letras, né? Aí tem que tomar cuidado, que o Enem tem essas pegadinhas, ok? Então, eu vi, às vezes você tá lá com pressa na prova e já vai lá ver A, E, O, S e já marca. Porque o Enem, ele coloca essas alternativas, não posso dizer que é de propósito, mas tipo assim, né? Nunca tipo, né? Nunca é não pensado. Tudo é pensado na prova. Aí esse que é o problema, você tem que tomar cuidado, porque o que o enunciado tá falando? Que aqui a gente tem um método de codificação, assim que fala, tipo aquelas mensagens que tinha antigamente, até hoje tem, né, que são codificadas, então tipo uns códigos, assim. Então, no enunciado tá dizendo, ó, no método apresentado, cada letra era trocada por uma letra que aparecia no alfabeto, um número fixo de casas adiantes ou enfim. A seguir, temos um exemplo em que cada letra é substituída. Opa, é isso que o enunciado quer. Aqui ele está mostrando as letras normais do alfabeto e ele quer saber a substituição embaixo. Tá? Então, ó, que letra a gente precisa olhar aqui? A letra a letra E, ó, tô grifando para vocês, a letra O e a letra S. E a gente tem que ver que letra essas letras foram substituídas. Então, ó, a A foi substituída com a D, a E com a H, a O com a R e a S com a V. Ok? Faz sentido para vocês? E aí, se você for comparar, você percebe, ó, que a letra C é C. Isso, a letra C tá assim, ó. A gente tem a D, que era o A, o H, que era o E, o R, que era o Q, e o V, que era o S. Então, a alternativa C de casa. Faz sentido para vocês? Essa questão, ela era simplesinha, assim. Aqui eu não li a questão toda com vocês, mas se você, na hora da prova, ler essa questão, você ia entender rapidinho, ok? Faz sentido? Entenderam essa? Alguém tem alguma dúvida? Mande aí no comentário. O que vocês acharam? Acertaram essa? Gente, eu tô com uma garrafona pra beber água aqui. Quem acertou esse exercício? Mas assim, é aquilo que eu falei, gente, no Enem tem que prestar atenção, porque às vezes a gente erra assim de bobeira, tá? E eu falo por experiência própria também. Então, é super normal errar sem querer. E é aquilo que eu falei, as questões do Enem, elas são muito calculadas, né? Tipo, as alternativas não são por acaso, tá, gente? Não é tipo, colocar uma coisa aleatória lá, não. Sempre tem alguma explicação para aquela alternativa estar lá. Então, eles calculam as formas que as pessoas poderiam pensar e colocam na alternativa, né? Para ter, tipo, uma lógica, assim, por trás. Ok? Querem ir para a próxima questão? Mandem um ok aí se vocês querem seguir. E para quem chegou agora,
Ai, obrigada, alguém me mandou um presentinho. Obrigada, Lucas, eu não vi exatamente quem. Ah, foi você, né? Então, gente, pra quem chegou agora, eu vou salvar essa live e vou postar lá no meu canal no YouTube. Vocês podem acompanhar depois os exercícios, ok? Vamos para a próxima questão. E amanhã, se tudo der certo, eu vou fazer uma outra live também, continuando os exercícios do Enem. Então, a gente vai para agora a questão 138, do Enem 2021. Deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Eu achei que a ordem dessa prova é aquilo, gente. Todas as provas do Enem têm os mesmos exercícios, tá? O que muda é a ordem em que elas aparecem. Eu tô acompanhando a prova cinza. Quem quiser dar uma olhadinha, quem quiser acompanhar. Eu gostei da ordem das questões dessa prova. Eu acho que ela ficou bem equilibrada, sabe? Mas todas as questões são a mesma em todas as provas, né, de 2021, só muda a ordem dos exercícios. Vamos começar? Gente, essa questão é uma questão de estatística que, assim, sempre aparece alguma coisa no Enem, de média, moda e mediana. Assim, sempre vai ter. Normalmente aparece mais sobre média, mas pode cair mediana, que foi nesse caso. Lembra a minha dica? Vamos começar lendo a pergunta primeiro, só pra gente entender, bater o olho e já entender o que a gente precisa focar no enunciado, nesse exercício. Então, ó, segundo esse pesquisador, o número anual típico de terremotos de magnitude maior... Ah, não, essa é mediana? É, essa é mediana. Não, peraí, vamos ler a pergunta então. Desculpa, eu comecei errado. Um pesquisador acredita que a mediana... Opa, já vimos que vai ter alguma coisa a ver com estatística, alguma coisa a ver com mediana. Acredita que a mediana representa bem o número anual típico de terremotos em um período. Nossa, é bem pequenininho de ler, né, gente? Segundo esse pesquisador, o número anual típico de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 é... Então, gente, a gente já percebeu que ele está dizendo que a mediana, nesse caso, vai representar bem o número anual típico, então aquele número que mais apresenta. E ele nos deu a tabelinha, ok? Aqui o comecinho, o texto da questão é bem curtinho, então se você lesse, você não ia perder nem muito tempo, tá? Fiquem tranquilos. A gente já sabe que a gente quer achar a mediana desses terremotos, concordam comigo? E vocês lembram o que é a mediana? A mediana, ela é o número do meio, né? Mediana, médio, dali uma ideia. É o número central de uma sequência de números, né? De um conjunto de números. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a mediana, ela sempre é analisada a partir de uma ordem. Então, ou em ordem crescente, ou em ordem decrescente, ok? Então, sempre quando você tiver a mediana e quiser encontrar a mediana, você tem que organizar os números em ordem crescente ou decrescente, como você preferir. Eu sempre gostei de colocar em ordem crescente, que eu acho mais fácil, tá? Então, e uma dica é assim, ó. Você sabe que a mediana vai ser aquilo que tá no meio. Então, ó, vamos ver. A gente tem aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 números. A gente sabe que a mediana vai ser 2 números, vocês concordam comigo? A mediana é aquilo que divide aquela sequência no meio. Se eu tenho 12 números, o meio delas seriam 2, né? Porque daí ficariam 5 de cada lado. Faz sentido? Para vocês? Então tá, então vamos colocar em ordem crescente esses números que estão aqui. O melhor número que aparece é 11, né? O 11 aparece aqui e 11 aparece aqui. Então vamos colocar na nossa sequência. Eu vou escrever de novo. Ixi. Travou, gente? Gente, voltou? Eu já vi que travou, mãe. Seu pai derrubou lá sem querer. Derrubou o quê? Desligou a internet, que o jogo travou, ele desligou e não lembrou. Já voltou, filho. Ah, eu tô no 3G agora. Gente, vocês estão me escutando? Já voltou. Pô, tá com um monte de gente. Oi, gente. Problemas técnicos, porque meu pai palmeirense estava vendo o jogo
E aí travou o jogo dele e ele desligou a internet e esqueceu que eu estava fazendo live, entendeu? Pois é. Mas estou de volta. Porque, né, meu pai estava vendo o jogo, travou o jogo e ele decidiu desligar a internet. Mas estou de volta, ok? Desculpa, gente. Tá, voltando pro exercício. Vocês estavam acompanhando aí o que eu estava fazendo? Acho que tava tudo certo, né? Entendo ele, vocês entendem como é. Pior que, gente, eu nem lembrei que hoje tinha jogo, né? Eu tô fazendo live bem no jogo do Palmeiras. Olha aqui, a gente tem o quê? 400 estudiosos que não estão vendo o jogo pra ver a live. Prometo que eu combino live quando não tiver jogo na próxima, tá bom? Mas vamos lá. Ó, que eu tava falando pra vocês. A mediana a gente sempre tem que colocar em ordem crescente ou decrescente. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? O menor número quando a gente bate o olho é o 11, ok? Então, vamos colocar em ordem crescente, que eu prefiro. Mas se você quiser decrescente, tá tudo bem também. Você pode colocar. Então, ó, vou começar a escrever aqui 11 e 11. Mesmo que o número repita, você tem que colocar ali na sequência, tá, gente? Depois do 11, tem o 12, que aparece uma vez só. E aí, eu tô cortando ali pra ficar mais fácil de eu enxergar, tá? Depois do 12, tem o 13, né? Que aparece uma vez também. Então, vai lá, tô colocando em ordem a nossa sequência. Depois do 13, não tem 14, tem o 15 aqui, tem o 15 aqui. O 15 aparece duas vezes. A gente tem 15 e 15. Depois do 15, deixa eu ver. Depois do 15, a gente tem o 16 aqui, o 16 aqui. Aparece duas vezes só, né? 16. E aí, lembra que eu falei pra vocês, gente? Vocês concordam comigo que a gente já achou nossa mediana? Se a gente tem 12 números, eu já coloquei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mediana é aquele que divide o número no meio. Como eu tenho 12, vão ser dois números, que seriam o quê? Esse 15 e esse 16. Faz sentido pra vocês? Porque ficaria 1, 2, 3, 4, 5 números de um lado e 5 números do outro lado aqui. Então, na hora do Enem, quando você não tem muito tempo, você já consegue parar aqui. Você não precisa continuar até o 12. Porque você já percebe que aqui está a mediana. E, opa, quando acontece isso de ter duas medianas, o que você faz? A média entre esses dois números. Então, a gente só precisaria, ó, somar o 15 mais 16 dividido por 2, como eu tenho dois números, tá? Então, 15 mais 16 dá 31. 31 dividido por 2, 15,5. Então, 15,5 é a nossa mediana que estávamos procurando. A alternativa C de casa. E aí, faz sentido para vocês? Ó, se aparecer uma questão de mediana na prova, vocês não podem errar, hein? E lembra, tem que tomar cuidado, sempre em ordem crescente. Se você colocar em uma ordem aleatória, você pode acertar de coincidência? Pode. Tá? Mas, né, não contaria com essa sorte. Ok? E, ó, sempre aparece uma questão de estatística de média, moda ou mediana. Isso aqui foi o Enem do ano passado, hein? Caiu mediana. Então, fiquem espertos. Ok? Tá? E pra quem tá chegando agora, gente, depois eu vou salvar essa live lá no meu canal. Vocês conseguem reassistir alguns exercícios se vocês quiserem. Tá bem? Entenderam essa, gente? Querem ir pra próxima? Vamos para o próximo exercício? Sempre divido por 2? Então, quando você for fazer uma mediana que precise, porque, por exemplo, aqui na nossa sequência a gente tinha 12 números, um número par. Então, a mediana, né, no meio ia ter dois números, que nesse caso, o 15 e 16. Se fosse, por exemplo, 5 números, né, um número ímpar, você concorda comigo que a mediana é um número só? Fica 2 de um lado, e a mediana. Se fosse 6, que é o problema, né, que tem 2 no meio. Quando tiver 2 no meio, você sempre vai somar os 2 e dividir por 2. Porque a média, você sempre divide pela quantidade de elementos. Se você tem 2 números centrais, você divide por 2. Agora, se fosse uma sequência ímpar, por exemplo, 5, que dá pra ver na mão, né? A mediana seria só o número do meio. Então, você só pega o número e não precisa dividir por nada. Ok? Tá? Vamos para a próxima? Mandem um ok aí se vocês quiserem seguir, quiserem ir para a próxima. Explica de novo.
Eu vou salvar essa live e vou postar lá no meu canal. Vocês conseguem, eu vou deixar bem bonitinho pra vocês entrarem no exercício e vocês conseguem revisar por lá, pode ser? E aí, se alguém estiver travando, faz aquilo de sair da live e entrar de novo, que daí acho que melhora. Bom, vamos descer aqui pro próximo exercício. Olha o que eu falei, gente. Na prova, teve 2 questões seguidas. Essa daqui eu tô acompanhando a prova cinza, tá? A ordem da prova cinza. Tipo, eu não mexi na ordem da prova, não. Peraí que eu vou diminuir a questão pra aparecer pra vocês. E a gente teve uma questão... Aqui, deixa eu ver se a gente vai usar média. Ah, não, aqui a gente não usa média. Eu já tava achando que a gente ia ter média e mediana seguidaça no Enem. Mas não. Mas essa questão aqui é bem legal também. Não sei se vocês lembram. Se vocês já viram esse exercício. Mas esse exercício é bom. Deixa eu arrumar aqui pra vocês e a gente começa a resolver. Tá? E fiquem tranquilos que eu vou salvar a live depois e eu disponibilizo ela pra vocês. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Nossa, pra mim tá tão pequenininho. Vocês estão conseguindo enxergar o exercício? Porque pra mim tá muito pequenininho. Como eu falei, essas questões, elas são aquelas que são impressas na prova inteira. Por exemplo, essa prova do Enem, né? Os primeiros exercícios da prova foi, tipo, a página inteira do exercício. Por isso que ele tá muito longe. Mas daqui a pouco vai chegar aqueles exercícios mais perto, né? Que é, tipo, metade da prova e vai dar um zoom melhor pra vocês enxergarem. Nossa, aqui é a prova cinza também, do Enem 2019. Gente, eu sempre pegava a prova cinza, sabia? Aí eu peguei um xodó, hoje em dia eu acompanho a prova cinza. Mas então tá, vamos lá pro exercício. Um atleta produz sua própria refeição com custo fixo de R$10, ok? Ela é composta de 40 gramas de frango, 60 gramas de batata doce e uma hortaliça. Até aqui um textinho curtinho, de boa pra gente ler. Se todos os textinhos do Enem fossem assim, iam salvar a nossa vida, né? Mas infelizmente nem todos são pequenininhos assim. Atualmente, o preço dos produtos por essa refeição são... Então, ele tem uma tabelinha. Essas tabelinhas são comuns de aparecer na prova, né? Você interpretar a tabelinha. Mas até aqui tá fácil, né? A gente tem a refeição, fala, ó, o frango, mas cuidado que aqui tá em quilo, hein? Aqui a gente tem grama e a tabelinha tá em quilo. É a única coisa que tem que tomar cuidado, tá? Então fala, ó, o quilo do frango custa R$12,50, o quilo da batata doce custa R$5 e a unidade de hortaliça R$2, tá? Até aqui ele estava só contextualizando o preço dos alimentos. E aí ele fala, em relação a esses preços, haverá um aumento de 50% no preço do quilograma, né, do quilo da batata doce. E os outros preços não serão alterados, ok? O atleta deseja manter o custo de refeição, ele quer manter o mesmo custo que ele tinha antes desse aumento, tá? A quantidade de batata doce e a hortaliça. Portanto, terá que reduzir a quantidade do frango. Olha, ele deu uma dica aqui, que ele vai reduzir a quantidade do frango. Mas por enquanto eu tô lendo, mas tem muita informação. Daqui a pouco a gente vai resolvendo aos pouquinhos. Qual deve ser a redução percentual? Opa, quem gosta de porcentagem aí? Percentual é o quê? Porcento, é a nossa famosíssima porcentagem. Qual deve ser a redução percentual da quantidade de frango? Então, ele quer saber quanto por cento a quantidade de frango vai diminuir, ok? E para quem está chegando agora e perguntou, depois eu vou salvar essa live e postar no meu canal no YouTube, tá? Que é a menina da matemática, vocês me encontram por lá. Então, essa questão, gente, está falando do dia a dia e ela é muito simplesinha. Então, o que eu falei, sempre vamos resolver por partes. A primeira coisa que a gente tem que saber, e sabe, era qual o preço da refeição que o nosso atleta, que não disse o nome dele aqui, comprava, né, consumia, o preço total. Porque ele falou que quer manter o mesmo custo, né, ele quer manter o custo da refeição, mesmo com desconto. Então, eu sei que o preço total, vou colocar o quê? Vou colocar custo, tá? Vou chamar de C a nossa continha. Peraí, deixa eu pôr assim. O custo. Tá? Ele tinha o quê de custo? R$10 fixos, que ele fala lá no começo, R$10, tá? Então, aqui tinha um custo de R$10 fixos, mais cada coisa que ele comprava. Só que aquilo que tem que tomar cuidado, tá? A gente tem aqui o preço, ele comprava em grama, né? E na tabela tá em quilo, então eu tenho que passar grama para quilo, tá? Então, se ele comprava 400 gramas de frango, é 0,4 quilos,
tá? E se 1 quilo é igual a 12,5, você consegue saber o valor multiplicando, né? Então, 0,4 quilos de frango, ele estaria pagando, né, esses 12,50, ok? Faz sentido para vocês? Que é o quanto ele pagava no frango que ele consumia. Ele não comprava 1 quilo, né? Ele comprava 0,4 quilos, que é 400 gramas, ok? Mais a batata doce, então, 600 gramas de batata doce em quilo, 0,6 vezes 5, mais uma unidade de hortaliça, que era R$2, tá? Deixa eu ver. Não precisa pôr o 2,5 em parênteses? Só se você quiser, gente. O parênteses tá por você. Normalmente eu coloco parênteses quando tem número negativo, pra não confundir o sinal. Mas aqui não precisa colocar. Esse pontinho aqui a gente coloca quando é multiplicação, tá? Mas se vocês preferirem, podem colocar o parênteses, ok? Então, essa continha aqui é o custo que ele tem. O custo de R$10 fixo, tá? Aqui é o fixo, vou chamar de FX, enfim. Aqui é o frango, tá? Quanto ele gastava no frango. Aqui a batata. E aqui a hortaliça, né? Que era a unidade. Hortaliça. Isso aqui inicialmente. E se você resolver essas continhas, você vai chegar que é igual a R$20, tá? Então, o custo pela refeição que ele tinha inicialmente era R$20. Ele quer manter o mesmo preço, então R$20 vai continuar sendo o preço que ele vai usar aqui para essa refeição. Tá bom? Então, o custo que ele tinha era de R$20. Beleza. Aí ele falou aqui pra gente, ó, que em relação a esses preços da tabela, houve um aumento de 50% do preço do quilograma da batata doce. Então, aqui vocês podem fazer a famosinha regra de 3, ou, por exemplo, vocês sabem que aumentou 50%, então 50% de R$5. Quem consegue fazer essa continha de cabeça, tá ótimo. Certo? Tá ótimo. Mas, se não, você pode armar. Quando você tem 50% de alguma coisa, você faz assim, né? Deixa eu ver, mas era 10 o custo da refeição toda? Não, gente, o R$10 era fixo. Ele sempre gastou R$10 mais as coisas que ele comprava. R$10 fixo de alguma coisa, que aqui a gente não sabe, né? Ele só falou que é R$10 fixo. Então, tá, vamos descobrir quanto tá custando a batata doce agora. Então, assim, aumentou 50% de R$5. Quem consegue fazer isso de cabeça já percebe que é R$2,50 de aumento. Mas não, você pode armar a continha. 50%, né, é a mesma coisa de 50 sobre 100 vezes 5, tá? Então, aqui, né, fazendo a continha, fica o quê? 250 sobre 100, que dá 2,50, ok? De aumento. Então, agora a batata doce, em vez de custar R$5, ela vai custar R$5 mais 2,50, ou seja, 7,50. Agora, a nossa batata doce mudou o preço, ok? Não é mais esses R$5 aqui, ela virou 7,50, tá? E aí ele continua falando que ele quer manter tudo e vai reduzir o frango, ok? Ele quer manter até os R$20 iniciais que eram. Então, eu sei que no total agora, no nosso custo, ele vai querer, tipo, que custe tudo R$20, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no começo, com esse Czinho, mas agora eu sei que o Czinho, o custo que ele quer é R$20. Aí eu sei que tem os R$10 fixo, tá? Mais frango. O frango não mudou o valor, o frango ainda custa R$12,50. E ele quer diminuir a quantidade de frango, mas eu não sei quanto frango vai ser agora, que é o que a gente quer descobrir, né, de certa forma. Então eu vou chamar de X. X vezes R$12,50. Vocês percebem que é a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Só que a gente está agora substituindo pelos valores que a gente encontrou. Tá certo? A batata doce, a quantidade ele não diminuiu, nem aumentou. Ele vai continuar comprando a mesma quantidade, 600 gramas, né, de batata doce. E 0,6 kg, né, mudando a unidade, tá? Só que agora a batata doce não custa mais R$5, ok? Ela custa R$7,50, porque aumentou 50% do valor, então aumentou mais R$2,50. R$5 mais R$2,50 dá R$7,50. Então a gente tem que mudar aqui o valor da nossa batata doce,
ok? Mais os R$2 da outra lista, que não mudou também. Então, a gente vai fazer essa continha. Então, continua aqui, ó, 20, que é igual... calma, deixa eu ver aqui a continha que eu fiz. Aqui, vai dar 16,50 mais 12,5x, ok? E aí, eu vou passar o 16,5, né, 16,50, 16,5 pro outro lado, subtraindo do 20. E aí, eu vou inverter a ordem, tá, gente? Pra não ficar... Vai ficar assim, ó. Vou inverter o lado, só pra vocês entenderem. 12,5x, pra ficar mais fácil de fazer. Mas eu vou inverter pra não ficar... Então, vai ficar 3,50 desse lado. Ok? Descer mais um pouquinho. Passando 12,50 dividindo, vai ficar 6,5 dividido por 12,50, 0,28. Gente, essas continhas eu não tô fazendo de cabeça, tá? Eu fiz antes pra vocês na hora da prova. Quem conseguir fazer de cabeça, tá ótimo. Mas não vocês armam a continha armadinha. E isso acontece muito no Enem. Eles colocam muita conta com vírgula. Mesmo conta fácil, eles colocam. Então, gente, a gente descobriu que a quantidade do frango é 0,28. Tá? 0,28. Ok? Vocês entenderam o que a gente fez aqui, gente? Ó, vou apagar aqui. A gente fez aqui, ó, 3,5 dividido por 12,5. Tá? Que vai dar 0,28. Aqui, para armar a divisão, gente, é a mesma coisa, tá? Então, 3,5, 35, porque as casas decimais são iguais, dividido por 125. Ok? E o 16... Então, gente, o 16,50 eu passei pro outro lado. Eu fiz, ó, 20 menos 16,50 dá esse 3,5. Faz sentido? Ok? Tá? Então, a gente chegou que o nosso x é igual a 0,28. E que era o x que a gente estava olhando? Era a nossa quantidade de frango, lembra? Que inicialmente era 0,4, agora a gente chegou em 0,28. Que aqui a gente está falando de quilos, ok? Tá? Aí, gente, que tá? Tomem cuidado. Ele pede em porcentagem. Só que, por exemplo, você chega a 0,28 aqui e passando para porcentagem, você faz o quê? Multiplica por 100, né? Você chegaria em 28. E aí, se você olhar aqui, olha a alternativa B. É 28. Para pegar você no pulo. Que cuidado, não é isso que ele tá pedindo. Ele não tá pedindo a quantidade final do frango, porque essa quantidade é do frango, né? A quantidade que tem aqui do frango. Ele tá pedindo, ó, a porcentagem de redução. Quanto reduziu? E aqui eu gosto de usar a regra de 3. Então, por exemplo, eu tinha um valor inicial, reduziu, tipo, um valor inicial que era 100%, reduziu tanto, é igual a quanto? Então, nesse caso, eu vou descer mais um pouquinho. A gente tinha 400 gramas, né? Que é igual a 0,4 quilogramas, que era o nosso 100%. Tá bem? E agora a gente tem 0,28, que é igual a quanto? Eu vou trocar de letra, não vou chamar de x, porque o x era lá em cima, eu vou chamar de y aqui. Ok? A famosíssima regra de 3 que todos amam. Ela está no Enem e pode te ajudar. Vocês entenderam essa minha regrinha de 3? Porque eu vou descobrir quanto reduziu, tá? Ok? Ah, na verdade aqui, gente, peraí. Você pode fazer assim, você vai descobrir quanto por cento ele ficou, só que aqui tem que tomar cuidado, né? Porque ele tá pedindo quanto reduziu. Então, antes, você pode fazer um negócio pra ficar mais fácil. Ó, se antes era 0,4 e ficou 0,28, você concorda que a redução eu tenho que subtrair um do outro, né? Só para ficar mais fácil da nossa conta aqui. Peraí, deixa eu descer nossa continha aqui. Entenderam? Ele quer redução. Então, antes eu tinha 0,4, agora eu tenho 0,28. Então, eu posso subtrair, ó. O que reduziu, concorda comigo que é 0,12? Reduziu 0,12 quilogramas. Ok? E aí eu posso colocar esse 0,12 direto aqui, porque daí a gente já sai na resposta que a gente quer. Tudo bem fazer aquela regra de 3 que eu falei? Tudo bem. Você só ia precisar fazer uma subtração no final, né?
fazer 100% menos o que a gente achasse. É a mesma coisa, tá? A gente só fez essa regrinha antes, tá bom? Então aqui, gente, a nossa regrinha de 3, a gente multiplica em cruz. Então vai ficar, descer mais um pouquinho, pra fazer junto com vocês, né? 0,4y é igual a 0,12 vezes 100, que dá 12. Já vou colocar aqui para não gastar mais uma linha. Que dá 12. Eu passo 0,4 dividindo. 12 dividido por 0,4 vai dar 30%. Ok? Aqui a gente já sai em porcentagem, porque aqui a gente estava em porcentagem também. Então, a gente tem que a nossa porcentagem de redução, o que reduziu do frango, é 30%. Essa questão era bem legal, mas assim, sempre tem que pensar, né? Não é nunca é tão fácil. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que está pedindo, porque nesse exercício ele poderia estar pedindo muitas coisas. Então, tomem cuidado. E a gente chega que a nossa alternativa é a letra C, de casa. Faz sentido para vocês? Entenderam? Então, aqui é uma questão, tipo uma questão base, normalmente sempre aparece algo nesse estilo, não necessariamente de preço, de consumo, mas usar essa regra de 3, usar essa porcentagem, usar essa redução, esse aumento, e porcentagem aparece bastante. Então, lembrem, quando tiver algo de percentual, é a nossa queridinha porcentagem. E aí você já fica atento ali com a regra de 3, porque quando tem porcentagem, normalmente tem regra de 3, e você pode se aproveitar disso. Ok? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Muito trabalho. Gente, então, é o que eu falo pra vocês. Aqui na live, eu acabo demorando mais pra resolver o exercício. Tipo assim, eu não sei quanto tempo eu demorei, mas eu demorei uns minutinhos bem longos, porque aqui eu tô falando, explicando e voltando. Mas quando você pega a questão, às vezes é até mais fácil e mais rápido de resolver do que eu falando aqui. Que aqui eu falo pausadamente, né, pra explicar e mostrar pra vocês. Mas na hora da prova, vocês tenderiam a resolver mais rápido do que eu fiz. Tá? E às vezes você pensa em uma ordem diferente, não precisa fazer exatamente na mesma ordem. Algumas coisas não dá pra fugir, né? Tem que seguir a ordem que o enunciado te dá. Mas vocês com certeza, né, resolveriam mais rápido do que eu falando aqui, sabe? Se eu pegasse essa questão e fizesse sozinha aqui, sem ficar falando, é bem mais rápido do que eu estar explicando pra vocês, né? Faz sentido. Ok? Mas fiquem tranquilos, que se vocês quiserem voltar nesse exercício, eu vou salvar a live e vou postar lá no canal, tá bom? Tem a link lá na bio, mas é a minha da matemática mesmo. No meu perfil, tá? E aí, querem ir pra próxima? Eu tô acompanhando aqui o chat que vocês estão mandando. Explica por que 20 se o valor fixo é 10. Então, gente, o 20 é o total, o valor fixo é o valor fixo que ele paga. Tem mais o total que é de coisas que ele vai comprar. Então, junto ele vai comprar frango, batata doce e hortaliça. Então, a gente tem, né, 10 reais mais a quantidade, né, o valor do frango, mais a quantidade de batata, mais a quantidade de hortaliça. E aí, somando tudo, dá 20 reais. Ok? Que é o custo que ele vai comprar na refeição, o custo total, não um custo só fixo. Ok? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Alguma perguntinha? Querem ir pra próxima? Mandem um ok ou escrevem próxima, se vocês quiserem ir pra próxima. E se vocês quiserem, gente, aquilo, vou postar a live e vocês conseguem voltar no exercício. Ou se tiver alguma dúvida específica, eu posso tentar resolver em outro momento. Tá? Mas eu vou salvar se vocês conseguem voltar. Porque às vezes, se vocês assistirem mais de uma vez, fica mais fácil. Às vezes eu também me enrolo aqui na live, tá, gente? Faz parte. Vou chamar uma aguinha. Tá? Então vamos pra próxima? Tô mandando ok, tô mandando próximo, vamos descer. Essa questão. Eu acho que essa é a última questão que era de prova inteira. Então, daqui a pouco já melhora pra vocês visualizarem. Gente, eu vou falar pra vocês que essa questão, ela dava pra resolver de uma forma simples. Mas assim, quando eu bati um olho, eu achei uma questão difícil. Entendeu? Não era uma questão, tipo, tão simples de interpretar. Tá? Tô com o celular aqui porque eu tô analisando o que vocês estão falando. Mas assim, eu vou falar um jeito que eu visualizei mais fácil de resolver.
tá? E é uma saída que vocês podem fazer quando tiver questões nesse estilo. Sempre quando aparecer gráfico, principalmente no Enem, tá? Quando aparecer gráfico e tiver meio que uma funçãozinha, porque, ó, vamos começar lendo a pergunta, tá? Vamos ler a pergunta. A expressão algébrica que representa na posição P de T de massa M ao longo do tempo no gráfico é... Aqui, gente, ele tá perguntando de uma função, tá? Então, a função estaria, em função desse PT. Ele quer saber qual é essa função aqui, ok? E vocês lembram que num gráfico, normalmente, né, é que aqui tá em função de P e de T. Mas quando a gente tem um gráfico de X e Y, você consegue substituir valores e pontos no gráfico na sua função. Vocês concordam comigo? Então, por exemplo, nesse caso, você não precisava nem ler o texto. Porque eu confesso pra vocês que quando eu li esse texto, eu fiquei, meu Deus, não sei. E faz parte. Então, eu fugiria para essa forma que eu vou resolver com vocês. Quando a gente tem um gráfico, a gente consegue analisar, em alguns casos, os pontos do gráfico. Então, você percebe comigo que aqui tá bem alinhadinho, ó. Esse ponto aqui é o quê? As coordenadas π sobre 2, que tem aqui embaixo, tá? E 3, ok? Você consegue ver uns pontos específicos aqui, você tem coordenadas de pontos. Por exemplo, esse daqui, que é mais simplesinho, seria o quê? A coordenada 0, concorda comigo? Que tá aqui, ó, 0, e menos 3, tá? E aí, essa é a saída que eu teria nesse exercício, porque eu confesso pra vocês que lendo o texto, na hora eu não ia lembrar. Esse aqui tá mais relacionado à parte de trigonometria, né? Função seno, função... Enfim, que é mais, tipo... Não é que é mais difícil, mas é mais complicadinho. Às vezes, na hora da prova, você não lembra. Então, eu considerei uma questão difícil usando realmente a teoria, tá? Que tá aqui em cima. Então, eu vou mostrar esse outro exemplo de questão que você pode ser uma saída para vocês na prova, que é o que eu usei para esse exercício, tá? Então, ó, quando você tiver ponto, quando você tiver gráfico, você conseguir perceber pontos, você pode substituir o ponto nas próprias alternativas, sabe? Então, a alternativa, nesse caso, te ajuda nessa questão. Então, por exemplo, vamos pensar como se fosse x e y, né? Você substituiria nas alternativas ordem por ordem. Então, por exemplo, eu vou ver a A primeiro. Então, a gente tem aqui, vou colocar assim, tá? A, para vocês entenderem o que eu tô fazendo. Seria PT, ok? É igual a... Eu vou escrever só A aqui para vocês entenderem o que eu tô falando para vocês, tá? E aí, você tem um ponto, que você pode escolher qual que você quiser. Eu vou escolher esse ponto aqui, tá? Que é 0 e menos 3, que é bem mais fácil do que usar π e fazer as contas. Quando tem 0, vá para o ponto que tenha 0, que é mais fácil. Esse 0 representa o nosso t e esse menos 3, o nosso p. Faz sentido? Que nesse caso, né, o 0 seria o nosso x e o p seria o y. Quando a gente tem uma função, né, o nosso x, tipo, o nosso y seria essa parte aqui, né, que a gente fala, e o nosso x, né, esse t. Mas ok, só para vocês identificarem. Então, eu sei que o meu y nesse ponto é igual a menos 3. Então, esse pt tem que ser menos 3. Então, vamos ver se a gente vai chegar no menos 3 com esse ponto aqui. Entenderam o que eu tô fazendo? Ó, eu vou colocar o 0 no t, tá? Então, ó, vou escrever aqui, ó. Menos 3 cosseno de 2 t, que eu tô substituindo o ponto que é 0, tá? Esse ponto aqui. Isso tudo tem que dar esse menos 3, que é o nosso y, né? Que é o nosso p nesse caso. E aí, se eu resolver isso, vai dar o quê? Menos 3 vezes cosseno, 2 vezes 0 dá 0. Cosseno de 0 é igual a quanto? Vocês lembram? Cosseno de 0 é igual a 1. Então, o nosso PT vai ser igual a menos 3. Opa, cheguei já. Na primeira alternativa, eu já cheguei que tá certa. Faz sentido? Porque, ó, o nosso T é igual a 0 e a gente chegou certinho no nosso ponto. 0 e menos 3. Então, aqui, ó, já na primeira, eu já sei que a A tá certa. Ok? E eu vou fazer na B, pra vocês verem que a B vai dar errado. Ó, vou descer um pouquinho aqui. Entenderam o que eu fiz? Eu substituí o ponto na função que as alternativas estão dando. Você pode fazer isso, tá certo? Quando tiver alternativa, aproveita a alternativa. Seno de 0 é igual a 1. Lembra, seno, eu sempre penso assim.
seno tá sem sono. Então, seno, tipo, é essa linha aqui. E o zero, quando a gente fala de um círculo trigonométrico, né? Círculo aqui. Seno é sem sono, então é essa linha do x. E o zero tá aqui, né? Então é igual a 1, o nosso raio do nosso círculo. Então, é igual a 1. Tá? Então, vamos testar na B, só pra vocês entenderem o que eu fiz. Ó, gente, a B, vou colocar aqui, tá? Pra vocês verem que não vai dar certo. E aí, se você testaria com todas as alternativas, se você tivesse tempo, mas aqui a gente deu sorte de ser a certa, tá? Então, ó, só vou escrever a B aqui pra vocês verem que vai dar errado. A B é igual a menos 3 seno de 2t. Eu vou fazer a mesma coisa, substituir o t por zero, porque eu tô olhando o mesmo ponto, tá? Então, vai ficar o quê? 3 vezes seno de 2 vezes zero, que eu tô substituindo aqui, ok? E isso aqui, gente, vai dar igual aqui, ó. Menos 3 seno de zero. Quanto é o seno de zero? Ah, eu falei errado, é seno e cosseno. Eu falei errado, né, gente, pra vocês naquela hora. Mas tudo bem, não tem problema. Então, seno de zero é igual a zero, concordam comigo? Seno de zero, você fala, seno de zero é quando ele tá sem sono. Então, seno é o que tá em pé. Eu falei errado na hora de explicar, tá, gente? Com sono é deitado, né? Seno sem sono. Então, seno de zero aqui, quando eu olho pra reta y, ele é zero, né? Então, seno de zero é zero, menos 3 vezes zero dá zero. Opa, eu precisava chegar em menos 3. Igualzinho na A. Então, a gente já percebe que a B não daria certo. E se você fizer isso com todas as alternativas, você vai ver que também que não vai dar certo. Por isso a gente sabe que é A, entendeu? A gente fez fazendo, tipo, esse exercício, a gente não usou a teoria da trigonometria, a gente fez analisando o gráfico e as alternativas, que é uma saída que você pode fazer para resolver algumas questões do Enem, que são consideradas mais difíceis. Então, por exemplo, esse texto, quando eu li, eu achei terrível, eu falei, meu Deus, não sei resolver essa questão. E aí você foge para algumas formas de resolver ela. Então, sempre quando tiver um gráfico e você conseguir analisar pontos e tiver uma função, que foi esse caso, a gente tinha uma função, a gente substitui os pontos na nossa função. E aí, o que der, o que a gente quer, né, o nosso resultado que a gente sabe, é que tá certo. E nesse caso foi logo a letra A. Entenderam o que eu fiz? Por que chegar em menos 3, gente? Então, porque a gente tá analisando esse ponto aqui. Deixa eu apagar pra vocês um negócio aqui. Podia ser outro valor. Eu vou explicar pra vocês de novo, ó. O que a gente tava fazendo aqui. Deixa eu só salvar esses exercícios que eu vou apagar. Ó, por que tinha que ser menos 3? Porque eu escolhi um ponto aleatório desse gráfico. Esse gráfico, a gente tá analisando esse gráfico aqui, ó. Tá? Esse ponto aqui, ó, que eu tô fazendo maior, as coordenadas dele são quanto? 0 e menos 3. Concordam comigo? E aí eu escolhi substituir na minha função esses pontos. Então, o meu t, nesse caso, é igual a 0. E eu precisaria chegar no meu p, né? Na minha função y, enfim, que é igual a menos 3, entendeu? Se eu escolhesse, por exemplo, esse ponto aqui de cima, menos, tipo, π sobre 2 e 3, ia ser a mesma coisa. O meu t aqui seria π sobre 2 e eu precisaria chegar em 3, ok? Se eu escolhesse outro ponto, a mesma coisa. Eu escolhi o ponto 0 e menos 3 porque era mais fácil. É mais fácil a gente colocar 0 do que π sobre 2, né? Que é 90 graus. Entenderam o que eu fiz? Por isso que a gente usou o 0 e tinha que chegar em menos 3. Por conta desse ponto que a gente escolheu analisar aqui do nosso gráfico. Ok? Isso, gente. Cosseno de 0 é 1. Seno de 0, menos 1. Ok? Então, é isso que a gente fez. A gente usou o gráfico e os pontos a nosso favor para ir por substituição e, tipo, ignorando as questões. E aqui a gente teve sorte, porque a certa era logo a letra A, tá? Mas se você testasse todas as alternativas, você ia ver que tudo ia dar errado, só realmente A dá certo. Ok? Então, assim, quando aparecer uma questão mais difícil assim, calma, tenta pensar em formas diferentes para resolver, que nem nesse caso. Fica aí a dica quando tiver uma questão de gráfico e função, porque vocês perceberam que as alternativas eram funções, né? Você pode
pegar um ponto do gráfico e substituir na função. Se der certo, é o que você quer mesmo. Se der errado, não tá certo, sua linda. Ok? Ou pula. Você pode pular também, mas, imagina você perder uma questão. Tipo assim, é que essa questão eu acho que ela não foi considerada fácil, né? Tem aquele lance do TRI. Então, assim, realmente, se você perceber que não tá conseguindo uma questão, não fica parado nela, realmente, se você perde tempo. Só se sobrar tempo. Mas se não, tenta ver, outras formas mais fáceis de resolver um exercício. Porque, poxa, eu, particularmente, acho esse jeito mais fácil de resolver pela teoria. Mas quem tiver na ponta da língua a teoria de trigonometria, dessa parte aqui, resolvia de boa também, entendeu? Meus professores sempre falavam, o jeito fácil é aquele que você enxerga, entendeu? Então, dessa questão eu enxerguei mais fácil pra mim e substituindo os pontos nas alternativas. Mas agora, se fosse uma questão aberta, aí não dá, né, gente? Essa minha tática só dá quando tem as alternativas. Se fosse uma questão aberta, aí realmente não tem muito o que fazer. Tem que usar a teoria mesmo de trigonometria, tá? Faz sentido pra vocês? Vamos pra próxima? Nossa, gente, passa muito rápido o tempo com vocês, hein? Já são 11 horas, caraca! E aí, vocês aguentam mais exercício? Estão cansados ou não? Hoje eu comecei mais tarde aí. Gente, agora tá mais fácil de enxergar. Agora deu um zoom legal, que agora é aquelas questões na prova que ocupa metade da folha, sabe? Então, deu um zoom mais fácil para vocês enxergarem. Para quem tá chegando agora, a gente tá acompanhando o Enem 2021. E a gente tá seguindo a ordem da prova cinza, ok? Eu tô me sentindo mais esperta. Gente, vocês estão me mandando presentinho? Eu peço desculpa porque eu não consigo ver e agradecer a todos vocês, mas obrigada a todo mundo que tá mandando presentinho. Tô aqui com o meu celular acompanhando agora um pouquinho dos comentários. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Salva essa live. Sim, gente, eu vou salvar. Eu vou postar no meu canal. Eu só tenho que esperar o TikTok liberar, porque como é uma live grande, ele demora um pouquinho pra carregar. Mas aí, provavelmente, amanhã eu já consigo postar. Se tudo der certo, eu sempre posto, às 10 da manhã, assim. Tudo depende se o TikTok liberar. Mas amanhã eu já vou postar a live lá no meu canal, que chama A Menina da Matemática. Tem link na bio. Mas se vocês procurarem A Menina da Matemática, vocês acham. Eu vou postar essa live lá. E amanhã à noite, se tudo der certo, eu volto pra gente terminar e fazer mais exercícios do Enem 2021, ok? E aí, querem mais? Vocês aguentam mais exercício? Estão cansados? Então, o quê? Querem mais alguns? Eu tenho mais alguns aqui pra resolver. Esse exercício aqui que tá na tela, ele era tranquilo também, hein, gente? A prova cinza veio com um exercício mais tranquilo pra depois ter os punk mais pra baixo. E aí, querem fazer esse? Vamos? Tá. Tem live todo dia? Não tem live todo dia. Depende. Assim, essas lives de exercício eu tô voltando a fazer hoje. Vocês que estão na live estão voltando pra minha primeira live de exercício. E aí, eu vou tentar fazer cada vez mais até os vestibulares. Eu tô começando pelo Enem, porque é uma prova que mais gente faz. Mas eu vou tentar fazer outras provas. Então, FUVEST, Unicamp. E o que mais gente me pediu, eu vou atrás de tentar resolver e trazer lives pra vocês. Tá bom? E aí, por enquanto, a minha ideia é resolver o Enem 2021. Eu comecei hoje com a 136 e quero ir até a 190. Não hoje na live, porque aí é muito exercício, mas cada live eu vou resolvendo mais um pouquinho pra gente fechar com a prova de 2021. Aí depois eu vou pra de 2020, vou pra outro vestibular e por aí a gente vai, tá? Então vamos com esse exercício? Gente, esse exercício, ele era assim, tranquilo. Ele precisava de atenção, porque aqui o exercício tá nos dando passo a passo o que a gente deve fazer, entendeu? Eu tenho que lembrar um pouquinho de física e tudo mais, mas vamos lá, vamos ler juntos. E aí, se a gente começar lendo a pergunta, né, que eu sempre gosto de ler a pergunta para ver o que a gente tem que focar, vamos só ler essa última frase, né? Nessa relação, a unidade de medida adequada para módulo volumétrico é... Opa, então eu não li o exercício, mas eu sei que ele tá perguntando algo relacionado à unidade de medida do módulo volumétrico. Ok, já tenho ideia do que o exercício quer, sem nem ler o exercício inteiro, tá? Gente, mas essa era fácil, sério. Não chutam não, calma. Parece difícil, mas não é.
Então, vamos ler. A relação Newton-Laplace estabelece que o módulo volumétrico... Opa, já é o que eu quero. Na pergunta tá falando aqui, ó, módulo volumétrico. Então, fica atenção, já sabe que tem que prestar atenção. De um fluido é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som. E ele tá te dando qual a unidade de medida da velocidade do som, que é em metro por segundo, ok? No fluido, ok, blá, blá, blá. E a sua densidade. Ele tá te dando a unidade de medida da densidade, que é em quilograma por metro cúbico, com uma constante de proporcionalidade adimensional. Opa! Então ele está dizendo que o módulo volumétrico é um fluido diretamente proporcional. Vocês lembram o que é diretamente proporcional? São as contas que a gente já está acostumado. Então, diretamente proporcional é quando um está diretamente ligado ao outro. Tipo, diretamente. É uma relação de multiplicação direta, tá? Ele está falando que é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som e a densidade. Então, eu estaria multiplicando, né, o quadrado da velocidade do som pela densidade. E aí, eu sei que a velocidade do som, ele está falando pra gente que é em metro por segundo. Metro por segundo é metro por segundo, né, dividido por segundo. E aqui você tem que tomar atenção, porque ele está falando que é ao quadrado, ó, o quadrado da velocidade. Então, tudo isso ao quadrado. Diretamente proporcional à densidade, que está em quê? Em quilograma por metro cúbico, ok? Até aqui, gente, eu só coloquei o que o enunciado está falando pra gente. E essa é a unidade de medida do módulo volumétrico. Só que você olha as alternativas e não tem nada nesse estilo. Então, a gente precisa melhorar aí um pouquinho mais a nossa resposta. Então, vamos ver o que a gente pode melhorar dela pra gente encontrar o enunciado, tá? Quando você tem aqui, ó, uma potência, né, elevada assim ao parêntese, você consegue colocar para dentro, né? Então, metro por segundo, né, m sobre n ao quadrado, assim, é a mesma coisa que m ao quadrado sobre s ao quadrado, né, segundo. E aqui a gente tem a multiplicação ainda, tá? Ok? Faz sentido para vocês? E aqui, gente, ó, a gente tem metro ao quadrado e metro cúbico ao quadrado. E aqui eu consigo simplificar. Vocês concordam comigo? Eu consigo simplificar? Aqui a gente pode analisar, tipo, aquelas regrinhas da... Vocês lembram das propriedades das potências? Quando eu tenho um número, né, uma potência, assim, da mesma base, eu consigo mudar os expoentes, certo? Então, por exemplo, o m está na mesma base. Então, eu vou separar para vocês aqui, tá? Ó, vou fazer a multiplicação aqui para ficar mais fácil. Então, isso aqui, multiplicando, a gente tem multiplicação de fração, multiplica o de cima, multiplica o de baixo. Só vou mudar a ordem para vocês entenderem, tá? A gente tá arrumando aqui pra gente achar uma alternativa legal. Vocês lembram que a gente tem umas propriedades da potência? Que assim, quando a gente tem elementos da mesma base, né? Eu consigo pegar os expoentes e subtrair, porque a gente tem uma divisão. Vocês concordam comigo que isso daqui, ó, viraria o quê? M, né, que é metros, 2 menos 3, que é o expoente, vezes o quilo, vezes. Quando a gente tem, vocês lembram comigo que a gente consegue, quando a gente tem um expoente negativo, eu pego a base e inverto? É a mesma coisa ao contrário. Se eu tenho uma base, uma divisão, né, é porque tem 1 dividido por alguma coisa, eu consigo subir ela. E quando eu subo, ele fica negativo. É a mesma coisa, se eu tô negativo e eu quero descer, fica positivo, sabe? Então, a gente tem aqui... Ah, gente, eu coloquei errado, não é S ao quadrado. Ah, não, é S ao quadrado sim. Então, eu consigo subir aqui S elevado a menos 2. Lembram dessa propriedade? É uma das propriedades da potência, assim. Então, eu tirei a nossa divisão e eu subi tudo pra cima. Faz sentido pra vocês? Subi tudo pra cima. Tá? Então, aqui, resolvendo isso, a gente vai chegar, ó, m elevado a menos 1, ok? Quilograma por s a menos 2. E aí, eu vejo, se eu for analisar, aqui tá fora de ordem, mas, ó, a alternativa B é tudo que tem aqui na nossa unidade de medida. E aí, eu sei que é a alternativa B, ok? E, gente, isso aqui é uma coisa que você pode fazer até em física. Às vezes, você esquece qual é a unidade de medida de alguma coisa...
você pode trabalhar, tipo assim, desse jeito. Você descobre qual é a unidade de medida. Essa unidade de medida é meio feia, né? Normalmente você não usa, mas enfim, você consegue trabalhar com qualquer unidade de medida dessa mesma forma. Faz sentido pra vocês? Essa aqui é até tranquila, né? Precisava tomar um pouquinho de cuidado, porque eu acho que o que bagunça mesmo é esse vezes ao quadrado, porque você não presta atenção, né? Que tá falando ao quadrado aqui. Se faz assim esse ao quadrado, dá errado. Tipo, vai dar outro enunciado. Mas o resto é só as propriedades da potenciação, que é bem importante. Vocês devem lembrar delas, e ela é muito importante nesse caso. Sem a propriedade da potência, talvez, tipo, você não ia saber muito o que era, né? Porque precisava usar a propriedade de voltar, né? Com o expoente lá pra cima, por isso que fica negativo. Ok? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Faz sentido? Então, gente, ó, lembrando, eu vou postar a live e depois vocês conseguem revisar os exercícios se vocês quiserem. Faz sentido? Querem ir pro próximo exercício? Aguentam mais exercícios aí? Deixa eu ver, eu nem lembro até qual exercício eu peguei, mas eu coloquei mais. Por enquanto, os exercícios estão tranquilos, hein? Não tem nenhum difícil pra live de hoje. Mais um exercício. Esse exercício, gente, não sei se vocês lembram, mas assim, quando eu bati um... Ai, meu Deus. Tirei alguma coisa do lugar aqui. Peraí, deixa eu chamar pra vocês. Esse daqui, quando eu bati o olho, eu falei, putz, é difícil, hein? Não sei, tem que pensar. Mas eu vou mostrar pra vocês que esse daqui, ele era só uma interpretaçãozinha. E se você pegasse uma sacada, gente, não precisa nem, tipo... Vamos ver, eu vou mostrar pra vocês como esse daqui parece difícil, mas não é. Parece difícil, mas não é. Porque assim, quando eu bati o olho, eu falei, já era. Aí depois que você para e pensa, você fala, tipo, ah, não, tá tranquilo. Então tá, ó, começando com a nossa pergunta, só pra gente ter ideia do que o exercício quer, ele tá pedindo qual a quantidade máxima de camisetas que essa pessoa poderá levar. Ok, com essa pergunta a gente não tem muita informação, a gente só sabe que o exercício vai querer alguma quantidade máxima de camisetas. Não ajudou muito, a gente leu a pergunta, mas tudo bem, sei que tá falando das camisetas, tá? Então vamos ler aí o que o exercício está falando. Uma pessoa pretende viajar por uma companhia aérea com despache gratuitamente com a mala de até 10 quilos. Em 2 viagens que realizou, essa pessoa utilizou a mesma mala e conseguiu 10 quilos com a seguinte combinação. Então, a gente tem a viagem 1, onde ela levou 12 camisetas, 4 calças, 3 sapatos, e isso tudo deu 10 quilos, tá? E a segunda viagem, ela levou 18 camisetas, 4 calças e 3 sapatos. Ok? Para ter certeza de que sua bagagem terá massa de 10 quilos, ela decide levar essa mala, então a mesma mala das 2 viagens acima, com 2 calças, 1 sapato e o máximo de camisetas que der até chegar aos 10 quilos, admitindo que os itens do mesmo tipo têm a mesma massa, ok? E aí é a pergunta, qual a quantidade máxima de camisetas que essa pessoa pode levar? Aí eu confesso pra vocês que quando eu li essa questão pela primeira vez, eu falei, meu Deus... E agora? Eu não sei o peso do sapato, não sei o peso da camisa, não sei o peso do sapato, não sei nada. E aí que você para e pensa, ó, o que o enunciado tá dando pra você? Ele tá dando a quantidade de elementos que ela levou. Aí você para pra analisar. Opa, na primeira viagem, a diferença, né? Da primeira viagem pra segunda, ela diminuiu uma quantidade de calça, ó. Ela levou menos uma calça, concordam comigo? Tinha 4 calças e ela passou a levar 3. Enfim, aqui tinha 3 sapatos, ele levou 2, tá? Diminuiu 1. E aí a camiseta, ó, ela diminuindo uma calça e diminuindo um sapato, ele conseguiu levar o quê? 6 camisetas a mais, ok? Eu consegui perceber isso vendo o nosso, né, o que o enunciado estava dando, não foi nada de fora ainda. E a gente vê que a próxima viagem que ela quer fazer, ó, ela quer levar 2 calças, vou colocar aqui embaixo, 2, 1 sapato e o máximo de camisetas que der. Opa! Você percebe que aqui, ó, também tá diminuindo uma calça e diminuindo um sapato.
a proporção da primeira e segunda viagem é a mesma que a segunda e terceira. Então, se eu tô diminuindo um, vocês concordam comigo que aqui, ó, eu vou conseguir adicionar mais 6 camisetas? Então, se eu tinha 18 camisetas, adicionando mais 6... Opa, ficou torto. Adicionando mais 6, é 24 camisetas, para dar os 10 quilos que ela tá pedindo. Então, o máximo de camisetas que ela pode levar até 10 quilos é 24. A alternativa B. Faz sentido para vocês? Tá vendo? Não pode se desesperar, porque eu resolvi esses exercícios em casa. E quando eu vi, eu falei, gente, e agora? Mas você tem que olhar o que o enunciado tá te dando. Então, se ele deu uma tabelinha, provavelmente você vai ter que olhar essa tabelinha. E aí você percebe isso. Muito sentido. Gostaram, gente? Pois é. Mas assim, eu entendo que às vezes na hora da prova, você já leu todas as outras questões de biologia, física, você chega nisso e você fala, tipo, tá doido, né? Mas eles têm que respirar fundo e ver. Sempre o enunciado vai estar te dando, tipo, querendo ou não, dicas, né? Se ele colocou a tabela, não foi à toa, ele tá querendo te mostrar alguma coisa. Né? Então, era, tipo assim, bem simplesinho. Se você chegava, essa aqui você faz em menos de 3 minutos, que é a média, né? E já pegava um tempinho para os outros exercícios. Eu pulo. Não pula, não pode. Tá vendo, gente? Ó, esse daqui, se você pulasse, não era tão difícil, né? Mas é aquilo, ó. Quando eu li a questão, eu também falei, putz, ferrou. Mas calma, se ele me deu a tabela, porque, né, vou ter que achar alguma coisa na tabela. Aí você percebe que, ó, 4 sapatos passou para 3, 3 sapatos passou para 2. Opa, diminuiu 1 em cada um. E aí aumentou 6 camisetas. E aí você percebe que realmente o que ele quer é diminuir mais, ó. 2 calças e 1 sapato. Opa, diminuiu mais um e mais um. Então eu posso colocar mais 6 camisetas, entendeu? É meio que uma lógica, talvez. Não sei se eu diria que era lógica, mas, né. Oiba! Ok? Essa é legal, hein, gente? Podia cair mais desse tipo, que daí vocês iam acertar se caísse esse ano. Essa aqui foi uma questão bem interessante também. Tipo, pedir um raciocínio, né? Acho que foi a primeira que eu vi nesse sentido. Não sei se dava pra resolver de outro jeito, mas esse foi o jeito mais fácil que eu pensei. Mas, assim, se vocês pensarem em outra ideia também, tá ótimo. Podia cair muitas dessas, né? Mas, ó, eu não sei, tipo, eu gosto dessa questão, mas, assim, na hora da prova, não é tão simples quando a gente tá em casa resolvendo, né? Às vezes eu nem ia pensar isso se eu estivesse fazendo o Enem. É complicado, né? Que na hora da prova vem um monte de pensamento. Deixa eu ver uma aguinha e a gente vai pra próxima. Gostaram dessa, gente? Eu vi o pessoal aqui gostando no chat. Tô com o celular acompanhando um pouquinho o que vocês estão falando aqui na live. E quem tá chegando agora, fica tranquilo que eu vou salvar essa live e vou postá-la no meu canal, que chama Menino da Matemática. Amanhã, quando eu liberar a live pra eu salvar, eu já coloco pra vocês, se tudo der certo. Tá? E pra quem tá chegando, gente, eu faço licenciatura em Matemática. Quero ser professora de matemática, por isso esse perfil focado em matemática. Então, quem gosta de matemática, quem quer aprender matemática, quem tem dificuldade, sejam bem-vindos ao meu perfil. E agora eu vou começar com essas lives resolvendo vestibulares. Estou começando com o Enem, mas pretendo fazer outros que vocês pedirem ou quiserem pra gente fazer juntos aqui, tá bom? Vamos pra próxima? Terá outra live dessa? Sim, se tudo der certo, amanhã à noite eu vou tentar fazer mais uma, continuando o Enem 2021. Por volta desse horário. Eu vou tentar começar mais cedo, né? 8h30. 8h30 às vezes é meio difícil, 9 horas. Se tudo der certo, eu estarei aqui amanhã de novo. Ok? Vamos para a próxima? Mandem um ok aí se vocês quiserem ir para a próxima questão. E hoje eu fiz a live um pouquinho mais tarde, mas aí quando eu for fazer, né, eu não faço tão tarde que nem hoje, não. Eu acho que daqui a pouco... Ah, não, ainda tem mais 3 exercícios, mas se tiver muito tarde a gente pode parar também. Se vocês estiverem cansados, já são 11h15. Estou vendo o que vocês estão mandando. Ó, essa daqui era tranquilinha também, usando a famosíssima regra de 3 que muitos amam. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. E pra quem tá perguntando, quem quer saber, eu tô usando a prova cinza para acompanhar a ordem da questão do Enem 2021, tá?
As questões que eu tô fazendo aqui teve em todas as provas do Enem, só muda a ordem. Aí eu tô seguindo a prova cinza. Quem quiser pegar, acompanhar e ver qual ordem que a gente vai ter nessas lives é da prova cinza, ok? Você tem canal no YouTube? Sim, chama A Menina da Matemática. Vou postar essa live lá depois, inclusive. E tem link aqui na bio do TikTok. Se vocês quiserem, tem o link ali. Mas não só jogar A Menina da Matemática que vocês acham também. Ok? Vamos para essa questão? Questão 143 do Enem 2021. Tá? Vamos lá. O que eu gosto sempre de fazer é dar uma olhadinha na pergunta. Quando a questão é pequenininha, tudo bem, dá para ler o texto inteiro, mas senão eu sempre gosto de começar com a pergunta. Mas aqui eu vou ler o texto inteiro como ela é pequenininho, tá? Depende muito de vocês, o que vocês preferirem. Então tá. Um automóvel apresenta um desempenho médio de 16 km por litro. Um engenheiro desenvolveu um novo motor a combustão que economiza em relação ao consumo do motor anterior, então desse motor que consumia, né, o desempenho de 16 km por litro, ele economiza 0,1 litros de combustível a cada 20 km percorridos, tá? Então aqui ele deu uma informação de carro, de quilômetros, de gasolina, né, de combustível e tudo mais. Ok. O valor do desempenho médio do automóvel com um novo motor em quilômetro por litro, expresso como uma casa decimal, é... Ok, então vamos lá, vamos por passo a passo. A gente sabe que inicialmente, ó, o nosso automóvel ele tinha um desempenho médio de 16 km por litro. Então, a ideia é que a cada 1 litro, né, o carro andaria 16 km. Então, eu sei que a cada 1 litro, ó, o carro andaria 16 km. Ok? Isso aqui é o que eu sei, só peguei o que no estado tá falando. E aí ele diz que o próximo, né, motor, ele vai economizar 0,1 litros a cada 200 km percorridos. Então, eu quero descobrir quanto esse primeiro motor gasta em 20 km, que é o que eu quero, né, saber quanto que vai economizar trocando de motor. Então, se eu sei que a cada 16 km ele gasta 1 litro, eu quero descobrir em quanto gasta em 20 km. E aquela nossa famosíssima regrinha de 3. Bem simples aqui, ok? Então, eu faço a nossa regrinha de 3. Multiplico em cruz, né, em x, como vocês preferirem falar. Então, vai ficar o quê? 16x, que é igual a 20, porque 20 vezes 1 dá 20. X é igual a 20, passo 16 dividindo, 20 dividido por 6 dá 1,25 litros, tá? Então, eu sei que o primeiro motor, em 20 km, gasta 1,25 litros. E aí, tá dizendo que eles vão trocar esse motor, colocar um novo, e ele economiza 0,1 litros a cada 200 km, tá? Então, esse novo motor, ele vai economizar 0,1 litros. Então, se a 20 km antigamente, né, eu usava 1,25 litros, ele vai economizar 0,1. Então, o novo gasto vai ser de o quê? 1,15 litros em 20 km, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Em 20 km. Ok? Isso é o que a gente sabe. A gente só literalmente passou, né, o que o enunciado estava falando aqui pra gente. Isso é o que a gente sabe do enunciado. Aí a pergunta nos diz que qual é o desempenho médio, em quilômetro por litro. Quilômetro por litro, ele fala de 1 litro. Eu sei qual é o desempenho novo, né, de 20 quilômetros. Eu quero descobrir agora... Desculpa, falei errado, gente. Eu sei o desempenho de 1,15 litros, que dá 20 quilômetros. Faz sentido para vocês? E agora eu quero descobrir, né, quanto que dá em litro, né? 1 litro, quanto rende 1 litro. Ele quer saber, né, quilômetros por 1 litro. E eu sei de 1,15. De novo, a gente vai fazer a nossa regrinha de 3, tá? Eu sei que 1,15 litros tem um rendimento, né, de 20 quilômetros. 1 litro que eu quero descobrir dá quanto? Y.
Tá vendo? Essa questãozinha é só regrinha de 3. É o que vocês amam mesmo, entendeu? Se fosse assim a prova do Enem, vocês iam amar, que eu tenho certeza. E aqui é a mesma coisa, gente. A mesma coisa que a gente tem que fazer. Então vai ficar o quê? 1,15y, foi a incógnita que eu chamei, é igual a 20, tá vendo? Nossa, as contas são até parecidinhas, né? Quase. Então vai ficar que y é igual a 20, eu passo 1,15 para o outro lado, tá? E isso daqui vai dar... Opa! Gente, acho que travou a live. Voltou? Não sei se travou a live pra vocês. Mas enfim, fazendo essa divisãozinha, vai dar igual a 17, aproximadamente, né? 4. Ok? Que é a nossa alternativa D de dado. E aí, faz sentido pra vocês? Essa questão aqui era bem simples. Tipo, a gente só tem que tomar cuidado com o enunciado, tá? E tomar cuidado com isso, esse quilômetro por litro. Porque quando a gente fala litro, a gente tá falando de 1 litro. Mesmo que for, tipo, 1 litro,05, não é ainda 1 litro. Tá? Então, sempre quando tiver essas questões aí de litro, de 1 litro a cada quilômetro, blá, dá pra usar a regra de 3, que foi o que a gente fez aqui. E aí sai facinho, né? Porque a regra de 3 vocês amam, é incrível. Tá? Deixa eu ver o que estão falando. Pode calculadora do Enem? Não pode, gente. Não pode usar calculadora, não. Eles te dão uma folha de rascunho. É que você não pode levar pra casa, então não tem a folha de rascunho aqui. Você pode rabiscar na prova inteira, onde você quiser, e ainda na folha de rascunho que eles te dão. Mas você que tem que fazer as contas. Mas, normalmente, tipo, as contas do Enem, tem conta com vírgula, mas não é nada, tipo, muito difícil, sabe? Você tem que ter uma praticazinha, é bom praticar essas continhas à mão. Mas não é nada muito difícil, assim, pra você fazer, sabe? Mas tem bastante conta em decimal, eles fazem de propósito mesmo, pra ter conta em decimal pra vocês fazerem. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Faz as contas sem calculadora também. É que, gente, demora muito se eu fizer sem calculadora na live, mas eu posso fazer em uma outra live se vocês quiserem. É só pra não demorar tanto pra vocês, né? Porque as continhas não tem segredo. Continha só, acaba sendo só pra fazer continha, né? Mas se vocês quiserem alguma continha, eu posso fazer sim. É só pra não demorar muito. O que aconteceu, gente? Deu errado aí a de vocês? O que aconteceu? Não, acho que tá certo aqui, galera, gente. Esse é o valor aproximado, tá? Vai dar uma continha com vários números decimais, mas ele fala com uma casa decimal, então não tem problema. Você não precisa fazer a conta inteira. Você para no que o Enem falou. Ele falou uma casa decimal para nenhuma casa decimal. Ok? Querem ir pra próxima? Alguém tem alguma dúvida desse exercício? Pior que, gente, nessa live só tá tendo exercício mais tranquilinho. A próxima, nossa, foi. As próximas lives só vai ter exercício difícil, gente, porque a live de hoje, essa prova do Enem cinza, os mais fáceis estavam no começo. As próximas lives, meu Deus. Gente, ó, calma, gente, deixa eu ver. Gente, o 01 que eu subtraí, ó, falando, eu vou postar a live lá no meu canal, tá? Vocês podem ver de novo. Mas só pra que estão perguntando esse 01, gente, esse 01 que eu subtraí é o que o enunciado tá falando pra mim, ó. Opa. Desculpa. Esse 01 aqui, tá? Por isso que eu subtraí o 01. É o que o enunciado tava pedindo. Ok? Mas quem chegou agora, quem perdeu um pouquinho da explicação, eu vou postar essa live lá no canal e vocês conseguem rever e ver tudo de novo, tá bom? Qual é o diferencial da prova cinza do Enem? Diferente dos outros, eu não conheço. Não, gente, eu falo prova cinza porque, assim, o Enem ele tem várias cores de prova. Cada prova é a mesma questão, mas muda a ordem, tá? Por isso que eu falei que eu tô acompanhando a prova cinza. Eu tô acompanhando a ordem da prova cinza. Mas quem tiver em casa a prova amarela tem as mesmas questões, só muda a ordem de cada questão, tá? Aí quem quiser acompanhar a ordem de prova que eu tô seguindo é a prova da cor cinza. Mas a questão
tem todas as provas do Enem 2021. Ok? Querem para a próxima? Gente, hoje na live eu trouxe mais 2 exercícios pra gente resolver hoje. Vocês querem resolver mais esses 2? Tem mais 2 exercícios hoje. E amanhã, se tudo der certo, eu apareço para resolver mais. Deixa eu ver aqui, eu tenho uns spoilers dos próximos exercícios. Tô cansada. Tô cansada, gente. Então, vocês que mandam, querem parar por hoje já? Ou querem ir mais um pouquinho? Tem mais 2. A gente pode fazer mais um, pode fazer mais 2. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Vamos? E aí eu vou postar depois. Então, vocês conseguem revisar e conseguem voltar nos exercícios lá no canal, tá? Vou salvar a live pra vocês. Mais um. Vamos? Então, vamos ver o próximo. Esse daqui, gente, é um exercício que ele não era difícil. Mas aí você bate o olho e assusta, né? Porque olha o tamanho desse texto. O Enem realmente aqui pegou pesado no texto para vocês. Mas assim, não era uma questão difícil. Então também, quando vocês verem um texto longo assim, não se assustem, porque não significa necessariamente que é difícil. Vai ter um pouquinho de coisa mais para ler? Vai. Você bate o olho e fala, meu Deus do céu, por quê? Vai. Mas, calma, tá? Calma. Vocês estão aí falando, mas calma, tá? É um texto grande. Mas assim, vai dar certo. Quando tem texto grande, eu sempre gosto de começar lendo a pergunta lá embaixo, pra gente já ter ideia do que a gente precisa focar. Porque é muita coisa, né, gente? Ler 90 questões no Enem é punk, eu sei como é, já passei por isso também. Então, eu sempre gosto de, bater o olho na pergunta, essa parte aqui de baixo. Às vezes te ajuda, às vezes não te ajuda, mas tudo bem. É só pra você já ter uma ideia do que você precisa focar no texto, tá? Então, vamos lá. Qual dos fornecedores prestou a informação adequada, devendo ser o escolhido pelo construtor para a questão do material? Opa, então eu não li a questão, mas já sei que tem algo relacionado a material, a fornecedor, a opção, tá? Então eu já sei qual do fornecedor prestou a informação adequada. Eu já tenho uma ideia do que a questão está falando. Não me ajudou muito, mas já tenho uma ideia. Então vamos ler a questão. Calma, ela não é difícil. Tem texto grande, mas não é difícil. E não tem muita interpretação aqui. Mas vamos lá. O projeto de um container, eu vou ler com vocês. Em forma de paralelepípedo, vocês lembram que é paralelepípedo, né? Reto regular, previa a pintura dos 2 lados, interno e externo. Paralelepípedo, gente, é como se fosse, uma caixa de sapato. Eu tenho uma caixa de remédio, eu vou mostrar pra vocês, tá? Um paralelepípedo. E previa pintura dos 2 lados, interno, né, de dentro, e externo, ok? De cada um das 4 paredes com tinta acrílica e a pintura do piso interno com tinta epóxi, enfim, não sei o que é isso. Então, ele queria pintar, as paredes, que seriam essas bases aqui, tá? As paredes e o chão, né? É isso? E o piso, ok? Beleza. Até aqui, nada muito complicado, né? Vamos lá. O construtor havia pedido a 5 fornecedores diferentes o orçamento das tintas necessárias, mas antes de iniciar a obra, resolveu mudar o projeto inicial, alterando o comprimento e a largura para o dobro do original. Ok? Então tá, a gente tinha um tamanho original e o cara decidiu aumentar tudo o dobro. Então, aumentou o comprimento o dobro e aumentou a altura o dobro. Foi isso? Mudar o projeto original alterando o comprimento e a largura. Alterando o comprimento e a largura para o dobro do original previsto. Ok? Mantendo inteirada a altura. Tá? Então, a altura permaneceu a mesma, não vai mudar. Ao pedir novos orçamentos aos fornecedores para as novas dimensões, cada um deu uma resposta diferente sobre as novas quantidades de tinta necessárias. Em relação ao previsto para o projeto original, as novas quantidades de tintas necessárias informadas pelos fornecedores foram... Gente, eu não vou ler tudo isso, porque eu vou começar a interpretar, e aí a gente vai analisar. Então, vou desenhar aqui com vocês o que o Nussara está falando. Ele disse que ele tinha uma quantidade inicial, que eu vou representar assim, de um retângulo, tá? Ele falou que ele tinha um paralelepípedo, né, uma área, e ele queria pintar o quê, Finge que é isso aqui que eu desenhei, tá? Tá em 2D, mas finge que tá em 3D. Ele tinha uma área inicial, e ele queria o quê? Pintar a parede, que são os 4 lados, e pintar o chão, ok? Então, ele tinha essa quantidade inicial.
E aí ele falou que vai dobrar. Ele vai dobrar todas as medidas, ok? Desse nosso espaço. Ai, meu Deus. Andei aqui, desculpa, gente. Então, vamos lá. Então, vamos olhar primeiro essa parede aqui, que eu vou chamar. Vamos olhar essa parede aqui, tá? Se eu dobrei a parede, ela vai vir pra cima, você concorda? Eu dobrei ela. Beleza? Dobrei ela. Aí, eu vou dobrar essa parte aqui, ó. Deixa eu fazer pontilhado, que vai ficar mais fácil de vocês enxergarem. Peraí. Aqui. Eu vou dobrar essa primeira parede. Então, vou dobrar, né? Multiplicar por 2, entre aspas. Eu vou dobrar essa parte aqui de baixo também, ó. Agora, ela vai ter o dobro do tamanho. Finge que tá proporcional, tá, gente? Vou tentar fazer proporcional pra vocês, mas enfim. Concordam comigo? E aqui, pela lógica, ó, isso daqui tudo vai ser a nova parede que eu tô dobrando também, ok? E aí, eu vou dividir igualmente os espaços, porque eu tenho, né, agora 4 espacinhos iguais inicial, concordam comigo? Esse daqui, ó, era o inicial, essa parte aqui. Então, a gente tinha 4 paredes. Então, a gente tinha, né, 4 paredes e o piso. E aí, eu dobrei em comprimento e em largura, que foi o que eu fiz, ó. O comprimento dobrou e a largura dobrou do inicial, ok? Até aqui, vocês entenderam o que aconteceu? Tá? A altura não muda, aqui eu não desenhei a altura, a gente tá olhando, tipo, como se a gente estivesse olhando pra baixo, assim, reto, sabe? Então, a gente tem a parede e o piso, a altura não vai mudar nada, não é importante pra gente nessa questão. Tá? Isso, eu tô desenhando a planta, pra gente pensar. Então, ó, gente, inicialmente, a gente tinha tinta, né, pra essas 4 paredes, concorda comigo? 4 paredes e o chão, ok? E daí a gente vai analisar primeiro o piso, ó. O piso era esse daqui, a gente tinha essa quantidade. E vocês concordam comigo que eu tenho agora 4 vezes essa quantidade? Então, essa quantidade inicial era 1, só essa parte inicial. Quando eu dobrei, eu vou ter o quê, ó? 1 aqui, que é essa primeira, eu vou ter 2, 3, 4. Então, de uma quantidade, vou dobrar, né, e vou aumentar ela 4 vezes. Então, o piso aumentou 4 vezes, concordam comigo? Piso, ó, ele vai aumentar em relação ao que precisa de tinta, vezes 4. Faz sentido pra vocês? Porque, de novo, ó, esse piso aqui que eu pintei era o inicial. E quando eu dobrei o comprimento, dobrei a altura, eu vou ter 4 vezes esse mesmo tamanho inicial. Ok? Isso aqui é tudo pelo nosso desenho. Tá? Então, eu percebi que o nosso piso ele vai aumentar em 4 vezes a tinta necessária. Enfim, aumentou em 4 vezes nesse sentido, tá? E agora eu vou olhar a parede. Eu vou até trocar de cor aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Colocar azul. Agora eu vou ver a parede, tá? Vocês concordam comigo que, tipo assim, como eu aumentei, essa parede aqui, ó, não existe mais, né? Inicialmente não vai existir mais, porque ela passou pra cá, como se eu empurrasse a parede. E essa parede aqui não vai ter, virou essa, tá? Ok? Mas, antes eu tinha o quê? Eu tinha 4 paredes, beleza? Desse mesmo comprimento. Aí aumentou mais, então, por exemplo, tem essa aqui, então tinha, por exemplo, calma, de novo, recapitulando. Eu vou ter uma parede aqui, 2 paredes. Essa terceira parede eu joguei pra cá, tá? Então, uma terceira parede aqui, essa parede aqui eu joguei pra cá. Então, contei 4 paredes. Aí, eu vou contar agora as outras paredinhas que faltam, né? Então, falta uma aqui, ó, 5, 6 desse lado, tá vendo que eu cortei, tá, gente? 7 e 8. Então, antes eu tinha 8 paredes do mesmo tamanho e agora virou 4. Então, vocês concordam comigo que as paredes dobraram 2 vezes também? Então, vou escrever aqui, ó, parede. Entenderam o que eu desenhei? Meu desenho tá bagunçado ali, mas estão entendendo o que eu fiz? Parede antes era 4, né? E virou 8. Tá? Não pensa na parede exata, a parede que a gente denomitou, tá? Então, tipo assim, isso aqui eu chamei de parede. Isso aqui seriam 2 paredes, tá? Então, ela dobrou o valor, ela aumentou 2 vezes a quantidade necessária. Faz sentido?
Tá? Então, por exemplo, tipo, vocês sabem que tudo é uma parede, mas eu tô, tipo, como se eu estivesse dividindo a parede no meio, tá? Então, pensa que a parede 1, parede 2, mesmo sendo um conjunto reto de parede. Entenderam? Tá? Então, ó, eu já sei que o fornecedor que diz que vai ter que dobrar a tinta da parede e que vai ter que, né, quadruplicar, né, 4 vezes, enfim, o piso é o que tá certo. Então, vamos analisar agora o que os fornecedores falaram, que eu já sei o que eu vou precisar, né? Então, vamos voltar. Ó, o fornecedor 1, aqui em cima, ele disse que vai precisar o dobro, tanto para a parede quanto para o piso. Opa, a gente já sabe que o piso não é dobro. O piso multiplicou por 4. Então, já não é o fornecedor 1. Já falou coisa errada. Vamos ver o fornecedor 2. Ele tá falando que é o dobro para a parede. Opa, tá certo, hein? O dobro para a parede e 4 vezes para o piso. Opa, foi o que a gente viu, né? Concordam comigo? Então, o fornecedor 2, ó, tá falando bem. Vamos olhar os outros só pra gente ter certeza que o fornecedor 2 tá certo mesmo? Vamos olhar os outros aqui. Só pra, enfim, a gente analisar, mas no Enem vocês já viam e já estaria certo. Ó, o fornecedor 3, ele disse 4 vezes tanto para a parede... Opa, já tá errado. A parede, a gente viu que dobrou, né? Então, já tá errado. O fornecedor 4, 4 vezes para a parede e já errou também, porque a gente viu que a parede, ó, ela dobrou, né? Então, já não pode ser. E o fornecedor 5, ele disse o quê? 8 vezes... 8 vezes já tá errado, porque a gente não achou nenhum que era 8 vezes maior. Então, a gente viu realmente que o fornecedor 2 estava certo. Ele disse que vai dobrar, né? Vai precisar de o dobro de tinta para a parede e 4 vezes para o piso, que foi o que a gente viu aqui embaixo. Então, por isso, seria a nossa alternativa B. E aí, entenderam? Faz sentido para vocês? Tem de fora também. Não precisa, não, porque, tipo, como eu posso explicar? Aqui a gente fez um plano como se fosse 2D, sabe? Mas a gente tá analisando o 3D no geral, assim, de tinta, entendeu? Tipo, ele já tinha quantidade para aquele quadradinho que eu desenhei. Eu desenhei em 2D, mas a gente pensa que ele já tinha aquela quantidade pro 3D todo, sabe? Por isso não precisa pensar 2 vezes pro externo e externo, porque ia ser a mesma coisa. A gente só ia aumentar a nossa conta, mas ia ser essa mesma ideia de 4 vezes e 2 vezes. Que a gente desenhou de forma, tipo, plana, assim. Mas a gente vai pensando no 3D, aí daria certinho, sabe? Depois dessa questão, nunca levanta uma parede. Ai, gente. Ok? Entenderam? Então, gente, tem outras formas de resolver esse exercício, tá? A que eu achei mais fácil, que eu enxerguei, é isso. Tipo, eu tinha uma quantidade inicial, vai dobrar o comprimento, então vai aumentar para cima, e vai aumentar a largura, e vai aumentar para baixo. Aí eu quis dividir em partes iguais esse comprimento. E aí todo esse tipo, comprimento total eu fui usando o inicial como base, ok? Mas você pode pensar de outras formas também. Eu posso tentar pensar em outra forma diferente de resolver esse exercício, mas o que você enxergar é o que tá certo, sabe? Eu fui analisando por medidas, assim. Ok? Que foi a forma que eu achei mais fácil de pensar. Foi essa aqui. Por análise, né? Comparação, assim, de medidas. Tá? Já resolveu o Enem em 2015? Olha, eu não lembro de ter resolvido o Enem em 2015. Pra falar a verdade, o primeiro Enem que eu fiz, tipo, pra valer, foi o Enem 2017. Pra valer não, desculpa, como treineiro. O 2015 eu não resolvi, mas a gente pode resolver juntos. Gente, então, eu tinha mais um exercício pra live de hoje, mas eu acho que já tá muito tarde. Já estamos em quase meia-noite. Então eu vou deixar esse pra live de amanhã. E aí eu faço mais exercícios também do Enem 2021, pode ser?
Está tarde já então, gente. Peço desculpa porque hoje foi culpa minha, eu que comecei a live mais tarde, tá? Então vocês me perdoam. Amanhã, se der tudo certo, eu venho com live mais cedo pra gente terminar a prova do Enem 2021, ok? Então ativem a notificação aí de live de vocês, ou me acompanhem lá nos stories pra vocês saberem a hora da live. Mas assim, eu imagino que 9 horas eu já consegui estar em live, tá bom? Vou tentar, eu acho que vai dar tudo certo. 8h30, 9 horas, estarei por aqui. E é assim, gente, a live de hoje é assim que o TikTok liberar, porque o TikTok ele consegue liberar a live gravada, né? Eu já vou postar lá no meu canal no YouTube, tá? Que é a Menina da Matemática. Vocês podem se inscrever se vocês quiserem, tem link aqui na bio. E aí, assim que eles liberarem amanhã, eu já vou colocar a gravação da live de hoje lá no meu canal. Vocês podem revisar os exercícios que vocês queiram ou não. E aí, já no canal, já tem algumas lives antigas que a gente fez, alguns vídeos que vocês podem acessar, tá bom? Então, gente, ó, falando do jogo, verdade, hoje eu marquei live, eu não lembrava que tinha jogo do Palmeiras. Mas aí eu tomo cuidado nas próximas de não marcar na quarta-feira quando tem esses jogos, tá? Que eu marquei na quarta, porque eu não podia na terça, mas aí eu tento evitar marcar de quarta-feira, que sempre tem jogo, né? Fiquem tranquilos. Mas eu vou postar live. Quem quiser acompanhar depois, vocês conseguem ver a gravação. A gente, desculpa, tosse. Tá bom, gente? É isso, então? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Peço desculpa pelo horário. Estou voltando a me acostumar com as lives de exercício. Às vezes eu posso explicar de um jeito que fica meio confuso para alguns. E faz parte, tá? Não se assustem se vocês não entenderem alguma forma que eu expliquei. Né? Às vezes a gente não tá num bom dia pra explicar ou fala alguma coisa confusa. É super normal, tá? Não se assustem, vai dar tudo certo. E pretendo fazer mais lives de exercício com vocês. Amanhã, se tudo der certo, a gente continua o Enem 2021. Quem quiser já dar uma olhadinha nos exercícios, eu tô acompanhando a ordem da prova cinza, tá bom? E amanhã eu já posto essa live gravação lá no meu canal. Então me sigam lá no Instagram, também é a Menina da Matemática, se inscrevam no meu canal, tudo é a Menina da Matemática, vocês me encontram por aí, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigada e eu vejo vocês logo para mais exercícios do Enem e muita matemática. Fiquem bem, se cuidem, obrigada aí pelo carinho e todo o apoio, tá? Depois vocês veem a live gravada e me mandem dúvidas ou questões que vocês tiverem. Beijo, gente, obrigada pela atenção e pela live. Vocês são incríveis. Beijos.